Olá, hoje é dia 1º de junho de 2023 e vamos a alguns apontamentos do capítulo 9 do livro Missionários da Luz. O nome do capítulo é Mediunidade e Fenômeno. Então é interessante observar primeiramente que durante o sono nós temos atividades que desempenhamos, alguns mais conscientes, outros menos, dependendo da maturidade espiritual, digamos assim, ou da evolução de nossa consciência perante a vida maior, digamos assim. E nesse capítulo ele conta de uma reunião que acontece durante o sono, em que Alexandre, nessa oportunidade, ele ia explanar, ia tentar ensinar esse grupo algumas coisas para que eles pudessem aproveitar melhor a vida encarnados e a vida espiritual como um todo. O objetivo da noite era uma palestra que Alexandre ia realizar, e nessa palestra o grupo de estudo, digamos assim, mais próximo, que tinha mais frequência no estudo, seriam aqueles que poderiam perguntar diretamente para Alexandre ou tirar suas dúvidas, enquanto os outros, que eram diversos que estavam ali, eles poderiam apenas assistir, para que houvesse ali uma ordem, uma organização em relação à atividade. O grupo era composto de mais de 100 pessoas. O tema da noite era mediunidade e fenômeno. Uma frase interessante que eles trouxeram aqui, ele fala: era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo, que Alexandre fez no início da reunião. E aí ele comenta: todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como o verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Então é o segredo, né? Aqui ele dá uma dica perfeita, né? No sentido de que é o caminho que nós devemos seguir, né? Não é procurar nos destacar, mas destacar a obra, desde que ela venha do mais alto, recheada de amor, do bem, do auxílio ao próximo, do crescimento de todos. E aí Alexandre começa a palestra dele, e eu marquei aqui alguns pontos que eu achei interessante a gente comentar, né? Primeira coisa que ele fala, ele comenta sobre a importância da mediunidade e comenta que ela não acontece de fora para dentro, sim de dentro para fora, através das suas atitudes, através daquilo que você executa no seu dia a dia, na forma como você evolui consigo próprio, nas ações com as outras pessoas, com os problemas que você lida. É essa forma que ela se desenvolve. Não tem como te dar uma ferramenta sem que você possa aproveitá-la de forma adequada. Então ele fala: a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. E ele chama a atenção, das pessoas, dizendo que há de corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Que ele fala assim: sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, tem que corrigir isso. Como você vai chegar a esse ponto sem uma construção legítima, sem você seguir certos princípios? Essa é a primeira chamada de atenção que ele coloca. Necessário é aprender a ver, ouvir e servir na esfera do cotidiano, dominar impulsos inferiores para desenvolver outros sentidos, que ele coloca aí a mediunidade como um exemplo, uma forma de sensibilidade, uma forma de sentido. Não há transformação mágica após a morte física, não há santificação espontânea. Então a gente não pode ficar esperando uma transformação sem o esforço próprio, sem o trabalho devido. E ele dá ainda a dica, que
que não há outra forma, outro caminho, senão Ele, né? Ele com E maiúsculo, ou seja, seguir o caminho do mais alto. O exemplo de Cristo, por exemplo, de Jesus, não tem outra forma. Esse é o caminho. Sempre será possível abrir comunicação com o mundo espiritual, porém sintonia, afinidade são leis fatais. Você vai poder abrir essa comunicação? Vai poder abrir, de repente, mas com que tipo de individualidade, de que tipo de entidade você vai se comunicar? Se estiver numa baixa vibração, com baixos sentimentos, intenções ruins, né, você vai se comunicar com indivíduos da mesma sintonia que você. Então, primeiro você tem que desenvolver aqui e aqui, mas aqui principalmente, para depois você buscar uma comunicação mais elevada que possa trazer ensinamentos adequados, realizações adequadas. Ele também salienta para que busquemos nos afastar da animalidade, dos impulsos mais baixos que ainda estão à nossa volta, que nos dominam, né? Ele fala que a paixão dos fenômenos ela é perigosa, como um tipo de impulso, né? Comenta também aqui que sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, né, na mente humana, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Isso não é do corpo mortal simplesmente, são qualidades que o espírito conserva em si, olvidando e esquecendo os patrimônios divinos. Quando ele fala das paixões que eu comentei, a paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Concordamos convosco que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho. Como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. É forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Tem muitos discípulos que estudam um monte e não aprendem. Nunca aprendem, né? Ele fala aqui. Nunca se iluminam. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Se aspirais desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se quer intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências e intensificai as luzes de raciocínio. Se quer companhia dos santos, santificai-vos. Se quer a presença dos bons, tornai-vos bondosos. Então não adianta só um monte de informação sem o vaso, né? Sem o vaso estar maduro. É o que ele traz, inclusive, na passagem evangélica, né? Vinho novo em odre velho. Nós precisamos primeiro nos transcender, nos retificar, amadurecer para receber o conhecimento e aproveitá-lo de forma adequada. Ele fala, por fim, né? Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Né? Ação, no campo da ação também. E daí mais iluminado do que estava até então, que já estava bastante iluminado aos olhos de André, ele finaliza a palestra dele. E até é importante comentar mais uma coisa que ele fala, que é
Se o desejo de transformar o próximo te atormentar, que acontece bastante com a gente, lembrai-vos que há mil modos de se auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes. Tem que ter paciência, esperança e perdão nesse caminho. Não permitais que as tiranias do eu impeçam de refletir a luz divina. Para a gente finalizar então esses apontamentos desse capítulo, essa frase pode servir bem, que a gente possa mais e mais refletir essa luz divina, trabalhando intensamente no nosso eu todos os dias.